Boa tarde, queridos alunos do 8º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a professora Carol. Espero que vocês estejam bem, com as atividades em dia. Eu tenho acompanhado também as visualizações no portal. Me preocupa as pessoas que estejam deixando acumular muitas coisas, porque realmente depois fica difícil. O ideal é que vocês, no dia da aula, acessem as videoaulas, para que na próxima semana vocês acompanhem as correções. Esse é o ideal, já que nós não estamos de férias. Bom, pessoal, foi passado para vocês na semana passada o gênero reportagem. Foi pedido para que vocês lessem as páginas 54, que é essa aqui, a 55, que é a continuação, e a 56. Então, foi pedido para que vocês fizessem a leitura dessas 3 páginas, e depois as atividades nas páginas seguintes, 57 até a 62. Bom, nós faremos as correções neste momento, então que vocês estejam com a apostila de todos os textos em mãos, lápis e borracha, ok? Então vamos lá. Sobre o texto das páginas anteriores, vem a pergunta número 1. A reportagem discute a diferença de preço entre produtos destinados aos públicos feminino e masculino. De acordo com o texto, em que consiste essa diferença? Bom, os produtos para o público feminino, eles são mais caros do que os mesmos produtos para o grupo masculino. Então, aí vocês tinham que ter identificado, essas informações na interpretação da leitura, ok? Que os produtos femininos, eles são mais caros do que os mesmos produtos, só que para o grupo masculino. Bom, por que se trata de uma situação paradoxal? Paradoxal, uma situação que há coisas contrárias. Porque as mulheres ganham um salário menor e têm de pagar mais pelos produtos destinados a elas. Então, olha só, a mulher, os produtos destinados a ela são mais caros, em contrapartida ela ganha menos. Então, por isso que nós chamamos de uma situação paradoxal, que é algo que é contrário, ao que deveria ocorrer. Porque se fosse levar isso pela lógica, se as mulheres ganham menos, obviamente, os produtos destinados a elas deveriam ser mais baratos, mas não é o que acontece. Qual o motivo mais provável para essa diferença? Lá na C. Bom, historicamente, são as mulheres as responsáveis por fazer as compras da casa, Daí os apelos, as variedades e os preços mais altos estarem nos itens direcionados a elas, porque como são as mulheres que ficam encarregadas pela maior parte dos utensílios da casa e, enfim, da família, como são as mulheres que compram, acaba que fica esse valor mais alto para o sexo feminino. O que as empresas responsáveis alegam sobre essa diferença? Alegam que não fazem essa distinção. Obviamente, irão alegar sempre, jamais assumirão. E tem questão 2. Segundo o texto da reportagem, o comportamento do público consumidor contribui para que haja diferença descrita. Explique essa afirmação com base no texto. Bom, segundo o texto, as próprias mulheres entrevistadas pela pesquisa mencionada acham normal essa situação e pagam a mais sem questionar a diferença. Então acaba que vira um comodismo, Quando você cala, você consente. Então, como as mulheres, as próprias mulheres entrevistadas dizem que isso é normal, então não pode se esperar muito de quem cobra, porque se eles podem fazer o que querem e os outros acham, o público afetado acha normal, para que eles vão mudar, na verdade? Então, aí nós vemos um comodismo. Página 58. Questão 3. O texto toma por base dados de uma pesquisa. Qual é essa pesquisa e por quem ela foi realizada? Bom, a pesquisa Taxa Rosa, vou aproximar mais aqui, gênero e precificação, feita por Fábio Mariano Borges, pesquisador da ESPM, certo? Foi feita por Fabiano Mariano Borges, E essa pesquisa é a Taxa Rosa. Bom, levante hipóteses. Por que a pesquisa tem esse nome? Por que será que ela chama-se Taxa Rosa?
né? Porque a cor rosa, em geral, é associada a produtos destinados a mulheres. Daí ter uma taxa rosa, isto é, uma cobrança a mais específica para esses produtos. Geralmente as pessoas utilizam cores para definir gênero, né? O que não seria o ideal, porém o rosa, geralmente é associado a mulher e o azul a homem. Então, por isso o nome de taxa rosa. Que dados quantitativos dessa pesquisa são expostos no primeiro parágrafo? Os artigos para mulheres custam em média 9% a mais. No vestuário adulto, 14%, no vestuário infantil, 25%. Então, esses são os dados quantitativos, certo? Do primeiro parágrafo que vocês devem ter retirado. Um dos métodos utilizados para gerar os dados dessa pesquisa é citado na reportagem. Qual é esse método? Bom, foram colhidos depoimentos de 480 mulheres entrevistadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, certo? Então, foram colhidos depoimentos. A forma como o texto em estudo é estruturado comprova que o trabalho do jornalista envolve, além da escrita da reportagem, a leitura de outros textos, o contato com pesquisas em instituições relacionadas à discussão e entrevistas com pessoas envolvidas com o assunto abordado. Que outras instituições são mencionadas na reportagem? Bom, são mencionadas Escola Superior de Propaganda e Marketing, Ministério do Trabalho, P&G, Interbrand, Boots e Thompson Chemists, né? Government, isso daí, gente, Office, que eu não sei ler, isso aí. Então, vocês devem retirar essas informações que são as instituições mencionadas, são essas, que acabam tornando, né, o texto com maior veracidade do que ele fala. Então, agora nós vamos na página 59. Quem são as pessoas entrevistadas para essa reportagem e qual a relação de cada uma delas com o assunto abordado? Bom, vocês devem ter colocado Fábio Mariano Borges, que é o autor da pesquisa Taxa Rosa, Beto Almeida, que é o diretor-geral de uma consultoria global de marcas, Jéssica Pacheco Pose, consumidora, mãe de um casal. Então, essas aí vocês devem retirar do texto. Agora, uma pergunta gramatical, né? Que verbos são utilizados para introduzir as falas dessas pessoas? Verbo afirma e diz. Que são os verbos, né? Utilizados. Troque ideias com os colegas e o professor. Que importância tem para a construção da reportagem a menção a instituições variadas e a citação de falas de pessoas ligadas ao assunto? Bom, essas citações, elas estão ali para enriquecer o texto, no caso, a reportagem. Por quê? Porque mostra os pontos de vista variados, permite ao leitor tirar suas próprias conclusões. Então, é sempre importante para a construção de uma reportagem mencionar instituições, citação de pessoas ligadas ao assunto, porque traz mais clareza e aí para o público também fica mais viável confiar naquela reportagem. Ela acaba tendo mais crédito, vamos dizer assim. Releia os seguintes pares de trechos da reportagem que citam cada um, o nome de uma pessoa e o ponto de vista dela sobre o assunto abordado. Os dados são da pesquisa Taxa Rosa, gênero e precificação elaborada por Fábio Mariano Borges. Afirma Beto Almeida, diretor-geral da consultoria global de marcas Interbrand. Almeida diz que a percepção da diferença nos preços se torna mais difícil em produtos de baixo valor unitário. A servidora pública fluminense, Jéssica Pacheco Pose, percebe a discrepância de preços na hora de comprar roupas e brinquedos para os filhos. Bom, agora para o item A. Como são retomados os nomes de cada pessoa citada? Bom, respectivamente, Borges, Almeida e Jéssica. São retomados dessa forma. Levante hipóteses. Por que a diferença na forma de retomar esses nomes?
porque é comum, ao citar nomes de especialistas e autoridades, retomar usando apenas o sobrenome, já que são pessoas que têm cargos superiores e, em geral, são tratadas com maior distanciamento. Já a consumidora é tratada na reportagem como uma pessoa comum, daí uma forma mais próxima de tratamento, apenas pelo primeiro nome, certo? Quando a pessoa ela tem maior importância, porque é um estudioso no assunto, um especialista, geralmente ele vai ser tratado pelo sobrenome. Aí quando trata-se de uma pessoa comum, que não tem assim uma especialidade sobre aquele assunto, ela vai ser tratada pelo nome mesmo, pelo nome comum, pelo primeiro nome, certo? Então agora nós vamos para a página 60, restando a 61 e 62, para a correção. Bom, a linguagem empregada em reportagens geralmente segue a norma padrão e tende a ser impessoal. A norma padrão, né? Se eu estou falando de uma reportagem, eu não posso utilizar uma linguagem coloquial, com termos de gíria, de abreviações, né? Eu preciso seguir a norma padrão, ser impessoal. O que é ser impessoal? Manter um distanciamento. Não posso interferir com a minha opinião. Dependendo do veículo de comunicação, os jornalistas têm menos ou mais liberdade para expressar seu ponto de vista sobre o assunto de que tratam. Isso vai depender muito do veículo, né? Há aqueles que não emitem opinião, há aqueles que emitem. Bom, a linguagem empregada pela jornalista no texto em estudo é mais pessoal ou impessoal? Bom, pessoal, no texto em estudo a linguagem é mais impessoal. E nós podemos observar isso porque os verbos estão na terceira pessoa. E também não há trechos nos quais a autora expõe a sua opinião. De forma explícita não há. Se você parar para analisar, não há opinião dela explicitamente. Compare os pares de frases a seguir, considerando que as primeiras foram extraídas da reportagem. Então, nós temos aqui: as companhias evitam tocar no assunto. As companhias não tocam no assunto. Nenhuma delas quis detalhar a política adotada. Nenhuma delas detalhou a política adotada. Troque ideias com os colegas e responda: qual a diferença de sentido entre as frases que compõem cada par? De que forma as primeiras frases dão a conhecer o ponto de vista do jornalista que escreveu o texto? Bom, pessoal, as formas verbais evitam e quis, né? Evitam e quis, que nós temos aqui, evitam e quis, utilizadas pela jornalista, mostram que quem escreveu o texto percebe um sentimento de má vontade das empresas na discussão do assunto. Nesse caso, as frases da direita, né, que nós temos aqui, tocam e detalhou, sem essas formas verbais, podem ser consideradas mais isentas, pois não exprimem esse tipo de avaliação. Então, nós vemos aqui que aqui há um tipo de interferência e aqui é algo mais isento, um distanciamento maior. Bom, há no texto palavras e expressões que explicitam o ponto de vista da jornalista ou da revista sobre o tema, assim como termos e expressões informais de uso cotidiano no português brasileiro. Leia os trechos a seguir. Né? Então, nós temos aqui palavras e expressões que explicitam o ponto de vista da jornalista, assim como termos e expressões informais. Aí nós vamos ler os trechos aqui e assinalar nos quais é possível perceber o ponto de vista da jornalista. Então, aqui vocês deveriam assinalar a primeira, que exprime o ponto de vista da jornalista. Vamos ver. Exame procurou uma dezena de empresas. As empresas utilizam artifícios cada vez mais sofisticadores para fisgar as mulheres. E apenas 2 têm preços maiores para os homens. Então, nessas aqui, nós podemos observar um ponto de vista, né? Um ponto de vista que não encontramos na segunda, como no vestuário adulto as mulheres pagam 14% mais.
essa diferença em geral passa batida, a diferença tem caído. Vamos entender por quê? Olha só, na página 61. Assinale aqueles nos quais é possível perceber o ponto de vista da jornalista. Justifique sua resposta considerando o contexto no qual cada frase aparece no texto. Então, nós temos aqui que as palavras e expressões, uma dezena, cada vez mais sofisticados e apenas deixam transparecer alguns pontos de vista da autora do texto, exprimem avaliações que ela faz sobre os fatos. As demais são conclusões com base em dados e evidências da pesquisa. Então, nessas que vocês assinalaram, vocês podem observar que aqui são pontos de vista da autora. Aqui é uma avaliação que ela faz sobre os fatos. Nas outras que você não assinalou, são conclusões com base em dados. As assinaladas são mais que pontos de vista. Vamos para B. É comum haver nas reportagens gráficos, infográficos, tabelas e mapas que auxiliam na composição das informações do texto. No caso da reportagem lida, há alguns gráficos. Esses gráficos apresentam alguma informação nova que não está no texto da reportagem? Então a resposta é não. Não apresenta nenhuma informação nova. B. Tendo em vista sua resposta ao item A, conclua. Qual a função desses gráficos no contexto da reportagem? A função, gente, é chamar atenção para alguns dados, tá? Organizá-los de forma visual, porque um gráfico ele é muito visual. E aí, despertar a curiosidade do leitor para que ele leia o texto da reportagem. Então, esses artifícios são todos para chamar o público, né? Porque caso em um primeiro momento ele apenas veja os gráficos, ele vai se interessar por ler o texto que vem a seguir. Também é comum em reportagens serem apresentadas fotografias legendadas e aparecerem em destaque, com letras maiores, as ideias centrais e impactantes. A. Que tópicos do assunto foram destacados textualmente na reportagem lida, em legendas e letras grandes? Bom, gente, o que foi usado, né, por os artifícios usados por loja de roupa, a diferença salarial, o preço mais alto nos produtos destinados a meninas, certo? Os artifícios usados por lojas de roupa, a diferença salarial e o preço mais alto nos produtos destinados a meninas. Que tópicos do assunto foram destacados nas fotografias? Bom, um estande de roupas femininas em uma loja e os brinquedos com embalagens, né, na cor rosa, direcionados às meninas. Tudo bem? Então, nós vamos para a última página da correção, que é a 62, que são aquelas perguntinhas que sempre aparecem no final de cada capítulo ou cada gênero em foco, né? Observe as formas verbais empregadas na reportagem. Que tempo verbal predomina? Levante hipóteses. Por que o predomínio desse tempo verbal? Bom, gente, predomina o presente do indicativo, porque esse tempo possibilita dar a ideia de que os fatos, as opiniões e os dados apresentados no texto são atuais. Se você for usar um pretérito, não vai dar ideia de atualidade, porque é um passado e nem um futuro também. Então, tem que ser usado o presente do indicativo para dar ideia de atualidade. Vamos lá. Qual a finalidade do gênero em questão? A reportagem é levar ao leitor informações mais aprofundadas sobre um assunto ou tema, enfocando-o sobre diferentes aspectos e pontos de vista. Qual o perfil dos interlocutores? Bom, de quem se interessa por reportagens, nós podemos dizer que são jornalistas e leitores de jornais e revistas. Onde eu encontro, né, reportagem em jornais, revistas, sites jornalísticos? Tema. Quais os temas que eu posso encontrar? Bom, gente, os assuntos de interesse geral do público, né? Assuntos de interesse geral. A estrutura, gente, muito importante, tá? Ela é relativamente livre.
Além de tratar de um assunto, tema ou fato, reúne trechos de entrevistas, né? Uma reportagem, ela traz trechos de entrevistas, citações, tabelas, gráficos, infográficos, mapas, dados estatísticos, fotos, informativos, boxes, enfim, todo esse recheio para uma reportagem. A linguagem, ela segue a norma padrão. Geralmente ela tende à impessoalidade para que não haja interferência, mas dependendo do veículo, ela pode também tratar aí de verbos no presente ou um outro verbo e pode ter um pouco de pessoalidade. Ok? Pessoal, para a próxima aula vocês farão a leitura da página 63, agora é a sua vez. Vocês vão ler a proposta que vocês têm na página 63, na página 64, na página 65 tem o planejamento do texto que vocês farão com revisão e reescrita. Somente após a revisão e reescrita vocês deverão passar para a folha do bloco de todos os textos. Ok? Então, vocês farão aí uma produção textual, certo? E atividades da página 66, que é o discurso citado em gêneros jornalísticos. A página 67. E aí eu vou anotar para vocês em PDF o que vocês deverão fazer para que fique melhor explicado. Ok? Façam certinho as correções, não deixem nada errado. Qualquer dúvida é só me chamar. Tenham um ótimo dia, um beijo no coração e fiquem com Deus.